Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, amor de Maria. Começando nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, dando continuidade ao nosso estudo do catecismo da Igreja Católica, conforme o índice analítico. Nós estamos falando, conforme a ordem alfabética, a palavra arma, né? E a palavra arma, ela vem direcionar para nós, hoje, armas ameaçadoras da paz. O parágrafo é 2317. Como a gente está falando, irmão, sobre o quinto mandamento, não matarás, ele vai direcionar para nós sobre esse verdadeiro sentido do que é não matar, né? Não é somente com armas, também a gente pode antecipar algo que fazeria o mal. Então a gente tem as coisas que a gente previne para que a gente não cometa esse pecado. E aqui nesse parágrafo vai dizer para nós que, vamos lá, 2317, as injustiças, as desigualdades excessivas de ordem econômica ou social, a inveja, a desconfiança e o orgulho que graçam entre os homens e as nações ameaçam, sem cessar, a paz e causam as guerras. Então, as guerras, enfim, o armamento que nós vimos ontem falando, não é, aquilo que vai causar a guerra, né? Mas ela é utilizada na guerra. Mas, diante disso, a gente pode prevenir. De que forma? Aderindo ao que Deus nos ensina, que é renunciar ao pecado e viver na graça, que é a presença de Jesus, nosso Senhor. Se nós conseguimos viver o que Jesus nos pediu, nós, como nós vemos lá no Sermão da Montanha, onde que nós somos agraciados lá a viver a caridade, a viver o amor, a viver a compreensão, o diálogo, onde que nós, estive doente, fosse me visitar. Então, as palavras do Senhor Jesus, vivida no nosso dia, vivida na comunidade, nós temos que prever essas injustiças, nós temos que prever as desigualdades excessivas. Como falou ontem, ao invés de você investir em armamento, você pode investir em outras situações que vai ajudar a prevenir as desordens financeiras, tudo. Mas a gente sabe, né, irmãos, que no mundo, para conter tudo isso, é só a volta de Jesus. Porque o mundo aqui, Satanás, ele anda destruindo tudo, e uma das coisas principais é isso. É fazer com que as pessoas se apeguem a esses desprezos, se apeguem a essas situações, e ali elas murmurem contra Deus, murmurem contra o próprio Senhor, diante de tantas situações. Como a gente vê sobre a situação financeira, sobre a situação enfermidades, tantas coisas, e o ser humano, talvez ele compreender os desígnios de Deus e entender que o pecado faz com que a gente caia nessas artimanhas, e é isso que está falando aqui. Então a gente precisa lutar para que isso não aconteça. De que forma? Procurando ser justo, buscando sempre a igualdade, a ordem econômica, tirando a inveja do nosso coração, tirando a desconfiança e o orgulho. Continuando, tudo o que for feito para vencer essas desordens contribui para edificar a paz e evitar a guerra. Então, tudo que a gente fazer para conter essas desordens, nós estamos contribuindo para edificar a paz e evitar a guerra. Pecadores que são, os homens vivem em perigo de guerra. E este perigo os ameaçará até a volta de Cristo. Mas, na medida em que, unidos pela caridade, superem o pecado. Superarão igualmente as violências até que se cumpra a palavra. A palavra está lá em Isaías, capítulo 2, versículo 4. Vamos pegar a palavra para a gente finalizar? Diz assim, Isaías, capítulo 2, versículo 4. Ele será o juiz das nações, o governador de muitos povos. De suas espadas forjarão rélias,
de arados, e de suas lanças foices. Uma nação não levantará espada contra outra, e não se arrastarão mais para a guerra. Palavras do Senhor. Então aqui, irmãos, em Isaías está falando que o nosso Senhor que viria é esse que não teria mais essas guerras, não teria mais uma nação se levantando a espada contra a outra, porque o nosso Senhor Jesus ele veio e ele conteve o pecado. Ele assumiu sobre si todo o pecado. E ele afunda o pecado, toda desordem, todo mal, ele aniquila, dando com o seu sangue por nós. E abrindo a graça do céu, a nova e eterna aliança, para que nós possamos viver essa graça na reconciliação com Deus. Então que a gente busque sempre no nosso coração reconciliar, tirar todas as desordens diante daquilo que nós podemos fazer. Começando na nossa casa, começando na nossa família. Se todos nós cuidássemos bem da nossa família e fizesse dela essa ordem, tirando toda a desordem que leva à injustiça, que leva à inveja, se nós cuidarmos em casa, todas as famílias, você já pensou, irmão? O mundo seria diferente. Então que a gente comece cuidando da nossa casa, a gente comece cuidando da nossa família. Porque se eu conter a minha família, todos nós que estamos ouvindo agora, conter a nossa família e educar os nossos filhos, tirando a agressão, tirando a desordem, eu creio que nós seremos pessoas diferentes. Mas aqui, como diz o catecismo, isso só vai poder ser concreto totalmente quando Jesus voltar. Que daí o inimigo vai ser aniquilado para sempre, né? Vai para o fogo ardendo do inferno, vai morar lá, e aqueles que quiseram aderir com ele vão junto com ele. Amém? Então hoje nós vimos nesse parágrafo o que nós podemos vencer essa desordem e contribuir para edificar a paz. Então que a gente possa começar contribuindo no nosso coração, na nossa família, dizendo não ao pecado e aderindo à orientação do nosso Senhor Jesus. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.